ao quadrado dá exatamente menos 1, né? É como se fosse aquela propriedade de cortar a raiz com o quadrado. Obrigada, Matheus, ótimo. Então, o Paulo Henrique fica encarregado de gravar. Paulo Henrique, obrigada. E o Matheus fica encarregado de tirar o print, tá, Matheus? Muito obrigada. Aí a gente fica combinado desse jeito. Meninos, obrigada mesmo, viu? Então, a gente chama esse número, raiz quadrada de menos 1, de I. A gente dá um nome para não ficar carregando essa notação grande, né? Raiz quadrada de menos 1. Então, a gente considera I como sendo um número, tal que I ao quadrado é menos 1. Assim, as raízes dessa equação que a gente acabou de entrar fica sendo 3 mais 2i e 3 menos 2i. Certo? Porque o i é a raiz quadrada de menos 1, né? Que está acompanhando aqui, né? E aí, com isso, surgem os números complexos. O que são os números complexos? Os números complexos que a gente chama de C, esse Czinho cortadinho aqui, porque em geral é assim, né? Os reais é o Rzinho com a barrinha a mais, né? E os complexos da mesma forma. É o conjunto numérico da forma Z igual a mais BI, onde satisfaz a propriedade de I ao quadrado ser igual a menos 1. O número I é chamado de unidade imaginária, tá? Para eu continuar, eu vou dar licença agora. O Matheus mesmo, espera aí. Isso, o Matheus tira o print. Matheus, na hora que você tirar o print, dá um ok aí, que eu volto para apagar, né, e continuar a aula. Obrigada, Matheus. Então, meninos, aí formou-se o número complexo para suprir essas necessidades dessas equações, elas terem soluções, tá? Só que o interessante, isso tá lá no livro do Geraldo Ávila, depois eu quero que vocês vejam, né? Leiam lá. O problema maior... Lindomar, o livro é o livro do Geraldo Ávila, eu já coloquei ele lá no Moodle para vocês, ele está disponível lá, tá bom? O PDF dele. Aí o livro, ele conta a história de como que surgiu, e não foi com equação de segundo grau não, tá, gente? Foi com equação de terceiro grau, com aquela fórmula de Cardano, não sei se vocês já ouviram falar. Lá apareceu a raiz quadrada de menos 1, sabe? E foi lá que começou esse estudo sobre os números complexos. Então, não foi bem a de segundo grau, mas depois serviu para de segundo grau, né? Mas então, o número I é chamado de unidade imaginária. Então, todo número que é dessa forma, né, ó, Z igual a A mais BI, ele pertence aos complexos. I satisfaz I ao quadrado igual a menos 1. Aí, essa parte aqui, que é sozinho, sem a unidade imaginária, a gente chama de parte real. É a parte real do número complexo. E a parte que acompanha o izinho, a gente chama de parte imaginária do número complexo. Então, os números complexos... eles são compostos de duas partes, né? A parte real e a parte imaginária. Só lembrando aqui para vocês que esses números A e B são números reais, né? Pode ser qualquer número real. O que faz ele virar complexo é exatamente esse izinho, que é a parte imaginária, tá? Aí, o que acontece? Só uma observação aqui para vocês. Note que os números da forma vou pegar os números assim, ó, Z igual a mais 0 vezes I. Ou seja,
a parte imaginária é nula. Os números com a parte imaginária nula forma o conjunto dos reais, né? Ou seja, os reais... Deixa eu só ver aqui. Sim, Johnny, nós vamos falar disso ainda, tá bom? Claro, nossa, gente, tem que perguntar sim, Johnny. Claro, nós vamos falar disso, tem como representar. É uma boa pergunta que daqui a pouco eu entro nesse assunto. Ou seja, os reais, eles estão contidos dentro dos números complexos, assim como anteriormente, né? Os racionais estão contidos nos reais, os inteiros estão contidos nos racionais e os naturais estão contidos nos inteiros, né? Aí o Johnny fez uma observação muito boa, que ele já, né, imaginou aí. Até eu já dei aula no ensino médio e eu fui falar desse assunto no ensino médio, né? É claro que o ensino médio só estuda essa parte de números complexos, que nós vamos fazer em 2 dias para depois já ir para as funções, né? Mas que é o que eu propus para os meus alunos e eles próprios conseguiram imaginar. Os números reais, a gente consegue fazer eles caber dentro de uma reta, né? Eu consigo dispor todos os números reais dentro de uma reta. Os números complexos, eles são tantos que, para caber, ele cabe dentro de um plano. Então, para trabalhar só com os números reais, a gente usava a reta real. Para trabalhar com os números complexos, a gente trabalha com o plano complexo. A quantidade de números é tão maior, né, tão mais grande, que cabe somente dentro de um plano, tá? Mas muito bem observado, Johnny. Só que antes disso, quero falar das propriedades, porque o que acontece? Quando a gente vai falar de conjuntos numéricos, a gente precisa saber como somar, como subtrair, como multiplicar, algumas propriedades dos números, né? Porque nos reais, por exemplo, conjunto dos números reais, a gente já sabe como fazer isso, né? Então, como fazer isso no conjunto dos números complexos, por exemplo? Então, eu vou listar aqui algumas propriedades dos números complexos. A primeira propriedade é que, eu já falei ela, a unidade imaginária elevada ao quadrado dá menos 1. E a unidade imaginária, ela pode acompanhar tanto pela esquerda ou pela direita, ou seja, y é igual a yi para qualquer y real, né? Unidade imaginária, qualquer posição eu posso colocar ela. Segunda propriedade é que se eu tenho 2 números complexos assim, ó. O primeiro é A mais BI e o segundo é X mais YI. Se isso acontece, né, se acontece uma igualdade entre números complexos, eu posso falar que a parte real desse número complexo é igual à parte real desse, ou seja, isso aqui vai implicar, ó, que A é igual a X, comparo real com real, e imaginário com imaginário, ou seja, B é igual a Y. Então, essa é a segunda propriedade dos números complexos. Terceira, se eu tenho um número complexo Z igual a mais BI e W igual a C mais DI. 2 números complexos. Z mais W é eu fazer o seguinte. Z mais W é A mais BI com C mais DI. E como que eu somo 2 números complexos? Real com real, imaginário com imaginário. Ou seja, ficaria A mais C com
B mais D, acompanhando o I. Vamos fazer um exemplo? Se eu tenho Z igual a 2 mais 3I e W igual a menos 1 mais 5I. Quem que é Z mais W? Eu somo a parte real. 2 com menos 1 dá 1. Mais 3 mais 5, 8i. Então, somei esses dois números complexos. E vale a mesma coisa para a subtração, tá? Então, já vou colocar aqui o menos. Aí. Então, somar ou subtrair, junto real com real, imaginário com imaginário. Terceira propriedade. Mateus, vou dar licença aqui para você pintar. Pronto? E aí, agora eu vou apagar aqui para falar da quarta propriedade, que é a multiplicação de números complexos. Como a gente faz a multiplicação de números complexos? Então, do mesmo jeito, né? A quarta propriedade. Se eu tenho Z igual a mais BI e W igual a C mais DI. Quem que é Z vezes W? Z vezes W é eu fazer A mais BI vezes C mais DI. Vou fazer a distributiva. Então, fica AC. A vezes DI fica mais ADI, né? BI vezes C fica BCI. E BI vezes DI, olha, fica B vezes D, vezes I vezes I, dá I ao quadrado. Né? Só que qual que é a propriedade? I ao quadrado é quanto? Não é menos 1? Ou seja, isso aqui ficaria AC mais ADI mais BCI menos BD, né? Porque I ao quadrado é menos 1. Então, BD vezes menos 1 dá menos BD. Então, tá aqui. Agora, eu junto parte real com parte real com real, imaginário com imaginário, né? Aí, quem que é real, que não tem o I? AC menos BD. Então, é a parte real. Mais, agora a parte que está com o izinho. AB mais BC. Vezes o izinho. Ou seja, a multiplicação de dois números complexos vai ser isso aqui. Tá? Às vezes é ruinzinho decorar essa formulazinha, né? Mas é mais fácil você ter em mente que é fazer a distributiva e não esquecer que I ao quadrado é menos 1. Aí é desse jeito que você opera, né, dois números. Vamos fazer a multiplicação desses aqui como exemplo? Então, vou pegar Z igual a 2 mais 3I e W igual a menos 1 mais 5I. Então, quem que é Z vezes W? Vai fazer, ó, 2 mais 3I vezes menos 1 mais 5I. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 5i, 10i. 3i vezes menos 1 dá menos 3i. 3i vezes 5i, 3 vezes 5, 15 vezes i ao quadrado, que é menos 1. Então, menos 15. Ó. Então, junta real com real, imaginário com imaginário. Menos 15 menos 2, menos 17. 10i menos 3i, então mais 7i. Ou seja, se eu tenho dois números complexos, z igual a 2 mais 3i, w igual a menos 1 mais 5i, z vezes w vai dar um novo número complexo, que é o número menos 17 mais 7i. Então, essas são as quatro propriedades que eu quis falar agora. Ah, professora, e a divisão? Calma. A divisão é um pouco mais complicada. Agora
falaremos disso. Agora vamos chegar no ponto que o Johnny, né, ele perguntou. Então, vamos falar sobre o plano complexo. Porque o que acontece? Não é muito comum, até mesmo no ensino médio, a gente falar da reta real. Por que a gente fala reta real? Porque os números reais cabem dentro de uma reta. Os números complexos não cabem dentro de uma reta. Precisa de algo maior, de um plano. Então, a gente trata de plano complexo. Certo? O que é o plano complexo? Deixa eu só... Então, aqui, ó, dado um número Z igual a X mais Y, vou mudar aqui um pouquinho para usar A e B, agora eu vou usar X e Y. Ele é complexo, né, pertencente ao conjunto dos números complexos. Podemos associar a Z um par ordenado XY e olhar Z como um vetor no plano. Ou seja, vamos fazer o desenho aqui. Eu vou chamar esse eixo de eixo real. E esse eixo aqui de eixo imaginário. Se eu tenho Z igual a X mais Y, agora eu já vou introduzir uma notação aqui com vocês. Ré Z. O que significa Ré de Z? Parte real de Z é quem? X. Im Z. Ou seja, parte imaginária de Z é quem? Y. Então, eu vou marcar X, Y no plano. Então, por exemplo, aqui eu tenho um número X, aqui eu tenho um número Y. Eu vou analisar isso como um vetor. Vocês já estudaram vetores, gente? Z igual a X mais Y. Vetor é uma setinha, você marca o ponto lá no plano, e pega uma setinha da origem na extremidade do ponto. Dá um ok aí se vocês já viram isso, por favor. Que aí, todo número complexo, sim, né? Obrigada, gente. Todo número complexo ele pode ser visto como um vetor no plano, ou até mesmo só como um ponto. Só porque vocês vão ver que é mais interessante olhar ele como vetor do que como ponto. Vocês vão ver por quê. Então, agora sim pode tirar outro print, né, Matheus, por favor? Pra gente. Aquele negócio lá que você falou dos naturais, que pertencem aos inteiros, que pertencem aos racionais. Mas os reais, eles pertencem aos complexos. Sim, porque um número real, Vitor, estou conhecendo as vozes de vocês já. Um número real, ele pode ser escrito da forma x mais 0 vezes i, né? Um número real qualquer, ele pode ser escrito como um número complexo com a parte imaginária 0. Aí, por isso que os reais, eles estão dentro dos complexos. Até aqui no plano mesmo, ó, esse eixo aqui, ó, a gente chama ele de eixo real, não é à toa, não. Os números reais estão todos aqui, ó. Tá? Então, é por isso que por isso que eu falei que os reais estão contidos no complexo. Exatamente pelo fato dos reais serem números complexos, né, entre aspas, com... Obrigada, Matheus. São números complexos com a parte imaginária 0, tá? Quer ver? Vamos fazer aqui, Vitor, que talvez essa dúvida sua vai ser tirada agora. Quer ver? Eu vou pegar alguns números, e eu vou marcar eles aqui no plano complexo, tá? Então, eu vou desenhar aqui o plano complexo. Esse eixo é o eixo imaginário. Esse eixo aqui é o eixo real.
Vou até marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos pegar alguns números aqui, até vou colocar alguns aqui que eu já tinha feito, ó. Z1 igual a 3 mais I. Aí a gente analisa aqui quem é o par ordenado, ó. Parte real é 3, a parte imaginária, quem é o número que está acompanhando o I? É 1, né? Então, 3, 1. 3 de x, 1 de y. Então, é esse vetorzinho aqui, ó. Então, esse vetor é o número complexo Z1. Vamos pegar o Z2. O Z2 eu peguei como sendo menos 1 mais 2i. Gente, meu gatinho subiu. Menos 1 mais 2i. Então, quem que é a parte real? Menos 1. Parte imaginária, 2. Formei o vetor menos 1, 2. Então, menos 1 de x, 2 de y, tá aqui. Então, o Z2 é esse vetorzinho aqui. Né? Vou ver a pergunta aqui. Tem sim, Vitor Hugo. Nós vamos falar disso. Tem uma forma que a gente chama forma polar. Que eu espero que dê tempo hoje. Se não der tempo hoje, nós falaremos disso na próxima aula. Mas é uma outra forma de enxergar, né, os números complexos. Cada um tem suas vantagens. A forma polar, por exemplo, é mais fácil de calcular a potência de número complexo. Porque pensa o seguinte, vocês viram tanto que é difícil multiplicar aqui, né? Dá um trabalhão. Pensa, por exemplo, você pegar um número complexo, sei lá, 1 mais 5i, e calcular ele elevado a 10. Você tem que fazer 10 produtos terríveis daquele. É horrível, né? Não dá. Então, a forma polar é facinho calcular. Então, é mais ou menos assim, nesse sentido que vai servir. Né? Polar é vida, com certeza, coordenadas polares. Então, a gente, sim, tem uma outra maneira. Nós vamos falar disso porque facilita a vida, tá? Vetores livres. Johnny, olha, em geral, porque assim, é claro, a gente pode mudar a origem e fazer translação, mas eu não vi, né, nenhuma abordagem nesse sentido até hoje, tá? A gente sempre já enxerga um número complexo como sendo aquele vetor saindo da origem. Mas se vocês chegarem a ver alguma abordagem que desloca a origem, comentem comigo, que eu vou estar disposta a discutir isso com vocês, tá? Sem nenhum problema, ok? Vamos pegar um outro vetor aqui, ó. Um outro número complexo. Z3, eu vou pegar o seguinte número complexo. 2i. Agora, esse vetor aí, quem que é a parte real dele? Não tem, né? Se não tem, é porque é zero. E a parte imaginária, eu vou colocar só i. Z3 vai i. A parte real não tem, então ela é zero. A parte imaginária é o número que está multiplicando o i. Se não tem nada, é porque é 1, né? 0, 1. Ou seja, o número i, que é a unidade imaginária, é o vetor 0, 1, ó. 0 de x, 1 de y. Esse vetorzinho aqui, ó. Esse aqui é o nosso Z3. Ou seja, o izinho é um vetor vertical. Depois eu vou falar, eu queria falar mais uma coisa aqui, mas eu falo depois. Vamos pegar um outro vetor, um Z4, como sendo 3 menos 2i. Então, aqui eu tenho parte real 3, parte imaginária, menos 2. Então, esse vetor aqui é o vetor Z4. Agora, Vitor, você tinha perguntado, né, o Z5. Eu vou pegar como sendo menos 3. Ou seja, esse número aqui, ele é só real, né? Ele não tem a parte imaginária. Então, e a parte real é menos 3, a parte imaginária é
0. Então, ele é esse vetor aqui, ó. Viu, Vitor? Os números reais, né? Esse aqui é o Z5. Você tinha ficado com essa dúvida? Os números reais, eles são o subconjunto dos complexos. Eles têm a parte imaginária 0, né? Então, eles podem ser vistos também como um número complexo. Aí, o número... Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Continua, Lindomar, ele é um vetor deitadinho aqui, né? Ele é um vetor horizontal. Mesmo não tendo a parte imaginária, ele é um vetor horizontal aqui em cima do eixo, ó. Tá vendo? E o que é imaginário aqui, ele é um vetor vertical. Até essa pergunta sua, Lindomar, ela fez eu me lembrar de uma coisa que não está no livro de vocês, mas que é importante. Quando o número Z ele é só uma parte real, a gente fala que ele é real puro. Ele é um número real. Aí veja que os reais puros, eles são vetores horizontais. E quando o Z ele é da forma BI, ou seja, ele não tem a parte real, a gente fala que ele é um imaginário puro. Ele não tem a parte real. Aí eles são vetorzinhos verticais aqui. Tá vendo? Então, se ele for real puro, ou se ele for imaginário puro, de qualquer forma tem como desenhar os vetores deles, entendeu? Alguns vão ser horizontais, se for real, e vertical, se for imaginário, tá? Foi bom você ter perguntado isso, que é uma coisa que não está no livro, eu não tinha preparado, mas que é importante falar, né? Com as dúvidas de vocês, a gente vai... O I ao quadrado, ele vira um número real, então. Vira um número real, exatamente. Por mais que ele não é real, porque o que acontece, Vitor? Eu vou até desenhar um aqui menorzinho para tentar explicar para vocês. O I, ele é um pontinho aqui, ó, fora da reta real. A reta real está bem mais para baixo, então ele não é real. Mas quando você calcula ele ao quadrado, aí ele é real. Exatamente. Ele é um número, né, esquisito, que até então não se conhecia, que satisfaz a propriedade. I ao quadrado é igual a menos 1. Isso mesmo. Aí, meninos, o que acontece? Quando a gente começa a tratar, né, os números complexos como vetores, surge algumas propriedades para esses números, novas propriedades. Vocês comentaram aí, aqui eu vou apagar, porque ainda... Isso aqui o Matheus já tirou print, né? Aí a hora que encher o quadro, ele tira outro print para a gente. Vocês já estudaram vetores e sabem que todo vetor ele tem um módulo, não tem? Pode até parecer bobeirinha agora, mas nós vamos usar muito o módulo de número complexo depois. Então, se é possível calcular módulo de vetor e eu enxergo números complexos como vetores, eu posso calcular o módulo de números complexos, tá? Então, faz sentido falar de módulo de números complexos. Eu vou definir aqui, tá? Definimos como módulo de um número complexo Z igual a mais BI. Coloquei x mais y, eu vou deixar x mais y é igual. Definimos como módulo de um número complexo é igual a x mais y, o número real não negativo esse número aqui, ó. Raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Isso não é à toa, não. Eu vou tentar dar uma explicação por que a gente define o módulo desse jeito. Você vem aqui no plano complexo. Tem aqui x, y,
o Z é um vetor nesse plano. Tá aqui. O que acontece? O tamanho desse vetor é chamado módulo desse vetor. Então, esse tamanho, essa diagonal aqui, é módulo de Z. Só que o que acontece? Isso forma um triângulo retângulo. Não forma? Esse tamanho aqui, não é esse mesmo tamanho aqui? Quanto que vale aqui não é Y? Esse tamanho é Y e esse tamanho aqui é daqui até X, de 0 até X. Então, ele vale X. Ou seja, eu estou com um triângulo que os catetos medem X e Y e a hipotenusa é exatamente módulo de Z. E aí, o que eu faço? Eu aplico o teorema de Pitágoras e eu tenho que módulo de Z ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí eu passo esse quadrado para o lado de lá como raiz e eu chego nisso daqui, né? Que o módulo de Z, x quadrado mais y ao quadrado. Outra coisa interessante, que por mais que Z seja um número complexo, o módulo é um número real não negativo. O módulo de um número complexo sempre vai ser real, né? Independente que o número complexo não seja. E para calcular o módulo é usar aquela formulazinha ali, né? Não tem segredo. Vou deixar o Matheus tirar um print e continuemos, porque tem muito chão aí ainda hoje. Então, o módulo é bem tranquilo, né? Obrigada, Matheus. Matheus é rápido. Bem tranquilo calcular módulo, eu não vou fazer exemplo. Vou deixar vocês aí mesmo pegar um número, e tem exercício demais no livro, vou passar alguns para vocês já, né? Para calcular módulo, sei lá, pega Z igual a 2 mais 3i, que é o módulo de Z. Calcular, não é difícil. Só substituir aqui. Mas além do módulo, existe uma outra definição aqui dentro dos complexos, uma definição bem importante, tá? Que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado de um número complexo, tá? Então, se Z é igual a x mais y, né? É um número complexo. Definimos como o conjugado de Z o número complexo é um outro complexo. Aí a notação para conjugado é Z barra, tá? O Z com a barra em cima. O número complexo Z barra, eu mudo o sinal da parte imaginária, ou seja, é x menos y, tá? Como que a gente faz isso? Um exemplo, né? Se eu tenho Z igual a 2 mais 3i, o Z barra, que é o conjugado de Z, é 2 menos 3i. Tá? Olha uma observação interessante. Pega Z igual a A mais BI. Então, claro que o Z barra vai ser igual a A menos BI. Eu vou impor que o número Z seja igual ao seu conjugado. Para o número Z ser igual ao seu conjugado, lembra na igualdade lá? O A é igual a A, claro que vai ser, e B é igual a menos B. Só que B ser igual a menos B não implica que 2B seja igual a 0, mas isso não implica que B seja igual a 0. E se B for igual a 0, não implica que Z é real. Então, essa observação eu fiz ela, mas eu quero que vocês refaçam. Vou até separar aqui. A observação é a seguinte. Se um número complexo é igual ao seu conjugado, então esse número tem que ser real. Porque eu chego aqui que a parte imaginária tem que ser 0.
Refaçam isso na casa de vocês. Ah, tá, Thaís, é porque é o seguinte, eu tô impondo, tô falando, o número complexo tem que ser igual ao seu conjugado. Então, eu impus isso daqui. Eu tô falando que é. Quando eu falo que é, como que a gente faz a igualdade de números complexos? Eu falei no começo da aula. Eu igualo real com real, então A igual a A, e eu igualo as imaginárias. Quem que é a parte imaginária aqui do primeiro, não é B? E a parte imaginária desse segundo aqui é menos B. Por isso que eu chego que B é igual a menos B. Deu para entender, Thaís? É a comparação mesmo, tá? Então, se eu chego que B é igual a menos B, então B tem que ser 0. Olha que interessante. Então, os únicos números que são iguais aos seus conjugados são os reais. Qualquer outro número que tenha parte imaginária diferente de 0, o conjugado dele vai ser diferente, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, como que ficaria isso no plano, né? Porque como que ficaria o conjugado, né? Então, aqui no plano complexo. Parte imaginária, eixo imaginário, né? Eixo real. Aí eu pego aqui x, y. Então, aqui eu tenho o número complexo z igual a x mais y. Aí o conjugado dele não é menos y, então eu tenho que descer aqui para o menos y, ó. Esse conjugado aqui, ó, esse número é o z barra igual a x menos y, né? Que agora a parte imaginária é menos y. Ou seja, o conjugado de um número complexo é o espelho dele com relação ao eixo real. Tá? Na prática, né, o conjugado vai funcionar desse jeito, no plano complexo. Tá? Espelhado, exatamente, Luna. Ele espelha com relação ao eixo real, né? Se eu espelhar para cá, nada a ver. Ele espelha com relação ao eixo real, ok? Então, é isso aí que é conjugado de número complexo. Agora, uma outra observação. Se eu pego z igual a x mais y, então, claro que o seu conjugado é x menos y, pela própria definição, né? Aí eu vou multiplicar o z vezes o conjugado dele. Então, isso aqui é x mais y vezes x menos y. Não vou abrir as contas. Não vou abrir as contas para não gastar tanto tempo. Isso vocês conseguem fazer sozinhos. Vocês conseguem chegar que isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas x ao quadrado mais y ao quadrado não é a raiz de x quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, né? Porque quando eu corto, volta ali. Ou seja, isso aqui é o módulo de z ao quadrado. Então, eu cheguei numa outra propriedade. Que propriedade? A norma de um número complexo ao quadrado, se eu quiser calcular a norma, basta multiplicar z vezes o conjugado dele. Então, uma outra aí, propriedade de números complexos. Só uma observação, tá? Certo? Até agora não temos perguntas. Se não sentir confortável de ligar o microfone, a gente pode perguntar aí pelo chat, que eu tô sempre de olho, tá? Então, vale isso. Professor, repete essa parte aí, por favor. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu peguei um número genérico aqui, tá? Um número complexo x mais y. Um número qualquer. O conjugado dele é x menos y. Eu estou interessada em multiplicar o número z pelo conjugado dele, tá? Você faz o chuveirinho. Eu não fiz aqui, eu já coloquei a resposta direto. Vocês vão fazer o chuveirinho, vai ver que isso vai dar
x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que lembrem, eu vou apagar aqui para fazer de novo. Peraí. Eu cheguei nessa resposta, ó. Z vezes Z barra é x quadrado mais y quadrado. Mas vamos relembrar aqui. A norma de Z, ela não era, lá eu mostrei para vocês, a fórmula não é raiz de x quadrado mais y quadrado? Não era? Eleva ao quadrado dos dois lados. Então, a norma de Z ao quadrado é, quando eu elevo alguma coisa que tem raiz ao quadrado, gente, eu corto a raiz, lembra disso? Fazer assim, ó, a norma de Z é isso. Quando eu elevo ao quadrado, a raiz corta, então eu tenho que a norma de Z ao quadrado é só o que está lá dentro, sem a raiz. Deu para entender melhor? Ou seja, x quadrado mais y quadrado é a norma de Z ao quadrado. Então, isso daqui, esse número que eu encontrei, na verdade, é a norma de Z ao quadrado. Aí a gente chega nessa nova fórmula. A norma de Z ao quadrado é x quadrado mais... Opa, desculpa. É Z vezes o conjugado dele. Tá? Então, essa parte aqui que é um pouco mais complicada. É de você entender que esse número que a gente achou, x quadrado mais y quadrado, é a mesma coisa que norma de Z ao quadrado. E é por essa conta aqui que você vê isso. Tá? Essa conta aqui que te permite. Matheus, printar para a gente, por favor, para que eu possa continuar. Obrigada. E aí, meninos, o que acontece? A divisão. Eu queria explicar direitinho para vocês como fazer a divisão, mas por causa de questão de tempo, eu não vou fazer isso, não. Eu vou só apresentar para vocês como que a gente faz uma divisão de dois números complexos. E aí, quem tiver interesse, tá lá no livro direitinho. Eu preparei aqui também, eu vou mandar um PDFzinho para vocês da aula de hoje, que eu preparei, né? Eu vou escanear, que eu preparo no caderno mesmo, mas eu escaneio, vocês tentam entender minha letra lá e estuda, isso tá feito aí. Mas se eu tenho, vou fazer aqui na prática, um exemplo, como que a gente faz a divisão de números complexos. Eu peguei o número menos 3 mais i, Z1 igual a menos 3 mais i, e Z2 igual a 1 menos 2i. Peguei esses dois números. Eu quero fazer a divisão. Z1 dividido por Z2. Literalmente. Como que a gente faz isso? Isso seria menos 3 mais i, dividido por 1 menos 2i. A divisão de número complexo é o seguinte. Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. De novo, multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quem que é o conjugado do denominador aqui? 1 mais 2i. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais 2i. Aí, aqui não tem escapatória, você vai fazer o chuveirinho. 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2i, menos 6i. I vezes 1 mais i. I vezes 2i dá 2i quadrado. O i ao quadrado é menos 1, então isso dá menos 2. Agora, um número vezes o conjugado dele é a norma dele ao quadrado. Aí eu vou somar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é um número vezes o conjugado dele, ó. Z vezes Z barra é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, já vou jogar direto, não vou fazer o chuveirinho. Isso é 1 ao quadrado, que é a parte real, mais a parte imaginária, que é 2
ao quadrado. Estou usando essa formulazinha já. Então, aqui, ó, eu vou juntar real com real, imaginário com imaginário. Então, menos 3, menos 2, menos 5. Menos 6i mais i, menos 5i. Sobre 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5. Aí, isso aqui dá para dividir, né? Menos 5 dividido por 5, menos 1. Menos 5 dividido por 5, menos 1 vezes i, menos i. Professora, Ah, por que não fica 2i ao quadrado? Que ficaria 4i ao quadrado, que aí ficaria menos 4. você fala aqui embaixo no denominador? Isso. Olha, a fórmula z vezes o conjugado dele é a real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado sem o izinho. Isso é a fórmula. Sem o izinho. É definição. Mas aí, essa conta é facinha de você fazer. Você vai ver que se você fizer o chuveirinho aqui, ó, o izinho vai desaparecer. Ele realmente não aparece na conta, tá? Entendi, tá bem. Por isso que dá isso, é porque aparece sem o izinho, tá bom? Ou seja, meninos, a divisão desses dois números complexos gerou um novo número complexo. É o número menos 1 menos i, tá? Só que viram tanto que é chato fazer também divisão de números complexos nessa forma, né? A gente chama de forma algébrica. Aí tem a forma algébrica e tem a forma polar, né? É bem chato fazer essa divisão, né? Tem que multiplicar pelo conjugado do de baixo em cima e embaixo. É chato. Então, a forma polar também na divisão ajuda demais. Eu só tinha explicado antes. Pode falar. Acho que cortou, Vitor. Não tô te ouvindo. Se você quiser colocar no chat, digita aí que eu tiro sua dúvida. Mas é isso, meninos. Enquanto o Vitor restabelece aí a pergunta dele, né? Dividir números complexos é assim, na forma algébrica, né? Precisa de conhecimentos aí de conjugado para isso, tá? Aí eu vou dar uma introdução do que seria a forma polar de números complexos. E aí, depois que eu vou falar como operar esses números complexos na forma polar. Então, vou dar só uma introdução aqui rápida hoje de como que é essa forma polar, tá? E o que que acontece? O número complexo, eixo imaginário, eixo real. Vou pegar aqui um número complexo x mais y, então ele é visto como um vetor. Então, z igual a x mais y, um vetor. É claro que aqui, ó, o comprimento do vetor vale módulo de z, né? Esse vetor, meninos, ele faz um ângulo θ com o eixo real. Melhor, eu vou chamar módulo de z, eu vou chamar de r, tá? Chamar de r logo uma vez. R é o tamanho do número complexo, é o módulo do número complexo, tá? Então, eu estou chamando z igual a r, então o número complexo é dessa forma. Agora, note o seguinte. Se ele faz um ângulo θ, aqui eu tenho um triângulo retângulo de novo. Concordam que o cosseno de θ, ele é o cateto adjacente, esse tamanho aqui que vale x, dividido pela hipotenusa, que é exatamente r, né? Que é o módulo do número complexo. Ou seja, isso implica, passo r para lá multiplicando, que x é igual a r cosseno de θ. Da mesma forma, o seno de θ, ele é o cateto oposto. Eu falei adjacente aqui, será que eu falei certo? É o cateto oposto, esse tamanho que vale o mesmo que esse, que é y, dividido pela hipotenusa, que é r. Da mesma forma, passo o r multiplicando, o y é igual a r seno θ.
teta. Ou seja, se o número complexo Z ele é escrito da forma x mais i, y, agora eu substituo aqui, o x não é r cosseno teta, então isso aqui é r cosseno teta, mais i vezes o y, que é r seno de teta. Aí o r aparece nos dois, eu coloco em evidência, isso é r cosseno teta, mais i seno de teta. Agora, eu escrevi o número complexo dependendo do R, que é a norma dele, e do θ, que é o ângulo que ele faz com o eixo real. A gente chama o θ do argumento do número complexo, e R, é claro, ele é a norma do vetor. Isso é escrever o número complexo na forma polar. Ah, professora, parece que é mais difícil. Vocês vão ver que não. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês, né, para fechar essa parte de números complexos, a operar, a trabalhar com esses números complexos na forma polar. Vocês vão ver que é bem mais fácil, por incrível que pareça. Na calculadora até na calculadora é mais fácil? Isso, Elias. Só porque o Elias fez uma pergunta, tá? Eu não sabia na calculadora, para quem falou aí que isso dava certo, né? E o Elias falou, é isso, módulo, norma, valor absoluto, é tudo a mesma coisa, tá? É o comprimento do vetor, tá, Elias? Bom você ter falado, porque eu tô acostumada, né? Eu sei que módulo, norma, isso é a mesma coisa. Aí, às vezes, eu falo módulo, às vezes eu falo norma, né? Mas é a mesma coisa, tá? Então, isso é escrever um número complexo na forma polar. Aí, na próxima aula, para vocês já irem se familiarizando, eu vou ensinar vocês a operar números complexos na forma polar. E aí, eu vou chegar na fórmula de Moivre, que ela é bem, assim, famosinha, né? Tem colégios de ensino médio que ensinam isso para os alunos. Não sei se alguém de vocês chegou a ver nessa fórmula de Moivre. E aí, a gente fecha essa parte, porque eu não... Tem uma parte lá de topologia, mas eu vou tentar não falar dessa parte de topologia dos números complexos, que é complexa, e já partir para funções com a variável complexa. E aí, na medida que a gente for precisando dessa parte de topologia, eu vou falando no decorrer do curso. Mas eu não quero ficar amassando uma coisa, estudando a topologia e colocar tanta coisa difícil na cabeça de vocês, e aí depois chegar lá nas funções e esse negócio facilitar. Eu falo por mim, né? Quando eu fiz variáveis complexas, Deus me livre. O professor ficou um tempão falando de topologia e eu estava, assim, morrendo de dúvida, eu já não estava raciocinando mais nada, ele era cansativo, sabe? Aí eu virei para o meu colega e falei assim, só falta ele falar, porque lá para frente nós vamos ver as equações de Cauchy-Riemann, né? Tem as equações de Cauchy-Riemann, eu falei assim, virei para o meu colega e falei, só falta ele falar de integral de Cauchy. Gente, sem lógica, na mesma hora, então vamos definir o que é integral de Cauchy. Tipo assim, eu tava brincando e foi verdade, né? Foi, assim, bem cansativo. Então, eu não quero tornar esse curso cansativo para vocês. Eu digo por experiência própria, tá? Então, na próxima aula eu quero fechar essa parte de números complexos. A parte de topologia está lá no livro de vocês, porém eu não vou falar. Já vou para funções analíticas e, na medida que nós formos precisando de topologia, eu vou falando, mas o necessário, tá? E aí, gente, por hoje é isso, tá? Então, nós vamos gastar 2 aulas aí para falar de números complexos. Eu vou conversando lá no grupo com vocês, mas semana que vem eu não posso ter aula síncrona. Eu vou tentar encaixar com vocês algum dia da semana que vocês não tenham aula
síncrona e que eu possa marcar. É só essa, gente. Todas as outras vai ocorrer normal. É só a da semana que vem que eu tô com problema. E aí eu não tenho outra aula para marcar, se fosse possível até marcar